Shabbat Shalom, Haverim, Shabbat Shalom, amigos e amigas. Graças ao Eterno, chegamos em mais um Shabbat, em mais uma oportunidade de estudarmos juntos a Torá do Eterno, seus mandamentos, o Tanar. E hoje, em especial, de maneira aprofundada, de maneira cadenciada, de maneira linear, estudaremos a Parashá Vaishlach. E a Parashá Vaishlach se encontra em Gênesis, Bereshit, capítulo 32, do verso 4, e ela vai até o capítulo 36, verso 43. Portanto, não deixe de ter em suas mãos uma versão da Torá, a Bíblia Sagrada, para que você possa acompanhar juntamente conosco o desenvolver dessa história, o desenvolver destes conceitos apresentados aqui hoje na Parashá Vaishlach. Ao longo dessa Parashá, nós nos depararemos com diversos conceitos, diversas verdades e, academicamente falando, alguns poderiam dizer, que é uma Parashá densa, mas na verdade, quando se diz denso, se quer dizer, pretende-se dizer que é um texto, é um conteúdo com muita verdade, com muitas informações, com muitas questões, com muitas nuances a serem observadas. E o nosso texto complementar, ele está em Mateus, capítulo 11, 12, onde se lê: o Malchut Hashamayim é tomado com Hazak, é tomado com força. Ao longo desse estudo, desenvolveremos estes e outros conceitos. Inicialmente, nos serviremos dos comentários encontrados no Humash Gutnick. O que é um Humash? O Humash, tradicionalmente, é uma redação da Torá onde se encontram percepções dos sábios, comentários, detalhes adicionais. Existem diversas versões de Humashim e, para o estudo de hoje, nos valeremos do Humash Gutnick e também do Humash da Sefer, da editora Sefer, cujo nome aqui no Brasil é a Torá de Moshe. E assim nos conta o Humash Gutnick a respeito das questões introdutórias da Parashá Vaishlach. Vaishlach significa Ele enviou, que se refere ao conceito de Shelichut, o envio de um emissário ou representante. Em um sentido mais amplo, todos nós somos Shelichim, emissários do Todo-Poderoso, do Eterno. Ele colocou nossos Neshamot, nossos níveis de consciência, dentro dos nossos corpos para realizarmos uma missão aqui na Terra. Repetindo, porque é importante, ele colocou nossas Neshamot, nossos níveis de consciência, dentro dos nossos corpos para realizarmos uma missão aqui na Terra, ou seja, cumprir as mitzvot, os mandamentos da Torá, portanto, os mandamentos do Eterno, e influenciar positivamente o ambiente ao qual nos inserimos, de forma que o mundo físico se torne uma morada para Deus. Apenas um adendo aqui, pessoal. Se observarmos o formato da oração do rei Ezequias, nós perceberemos justamente este conceito em sua oração, em sua tefilá, em sua hitbodedut, sua prece espontânea em direção ao Eterno. Ele se vale das seguintes palavras quando se viu diante da morte: porque não te louvará a sepultura e nem a morte te glorificará, nem tampouco esperarão em tua verdade os que descem a cova. E ele também diz: Eterno, por essas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu ruach, do meu sopro, do meu alento de vida. Portanto, cura-me, ó Deus, por favor, e faze-me viver. Continuando agora a leitura do Humash Gutnick. Mas, especificamente, para que esta Shelichut, essa missão, afete o mundo exterior, ela deve se dividir em duas fases. Primeira fase: quando aquele que se envolve com a Torá, quando o eleito está longe da sinagoga e da casa de estudo, do Beit HaSefer, ele espalha a luz da Torá para o meio que o cerca.
Segunda fase, ele não se satisfaz com a Shelihut, missão que está realizando, e se empenha em formar mais Shelurim, emissários, que serão outros estudiosos da Torá, outros filhos da luz, que também serão imbuídos de entusiasmo para difundir a Torá e os mandamentos do Eterno. Essas duas fases são aludidas nas duas parashot, Vayetzer e Vaishlach. Vayetzer quer dizer ele partiu. Jacó deixou sua terra natal em uma Shelihut, em uma missão para influenciar um ambiente que era estranho à Torá. Vaishlach, por sua vez, quer dizer ele enviou, aludindo à segunda fase da Shelihut, na qual um shaliach, um emissário, não está satisfeito com as suas próprias realizações e inspira outros a se tornarem sheluchim, ou seja, emissários. Subsequentemente, nós prosseguimos a Vayeshev, ou seja, a Parashá depois de Vaishlach, que quer dizer ele estabeleceu. Ou seja, como segundo Rashi, o estudioso, o investigador da Torá, Jacó quis estabelecer em paz, em Shalom, em referência a Shalom e harmonia da verdadeira e completa redenção, ou seja, da verdadeira e completa Geulah. O segundo texto introdutório, amigos, nessa primeira parte do nosso estudo, se encontra no Humash da editora Sefer, a Torá de Moshe, página 96, onde se lê o seguinte comentário. O que distingue a vida do nosso patriarca Jacó, Yaakov, são as incessantes inquietações, as suas constantes lutas pela existência. Desde o momento em que nasceu e durante a sua vida, ele se vê obrigado a combater diante do Eterno. Ou seja, todos os dias, constantemente, cotidianamente, o Eterno entrega para Jacó um desafio novo, uma nova questão a ser superada. E os nossos mestres, os nossos sábios do povo judeu explicam. Ele combatia contra ideologias, contra concepções teológico-filosóficas e contra homens, povos, para garantir a sua continuidade. A Torá descreve-nos Jacó como sendo igual a qualquer ser humano, com todas as suas fraquezas, como homem que une em si as qualidades de Jacó, Yaakov e de Israel. Jacó como um homem de luta e Israel como um príncipe do Eterno. No começo, ele era Yaakov, mas depois de ter passado por inúmeros conflitos e combates, ele se torna um Israel. E essa contenda é tremendamente longa e duradoura, pois desde o momento em que abandonou a casa paterna até o dia do seu regresso à pátria, não parou de travar combates, lutou com o seu irmão Esav, e com seu tio Labão, suportou vexames e humilhações durante os 20 anos que trabalhou na casa do seu sogro, e só depois de ter vencido toda espécie de obstáculos superiores e inferiores, ou seja, transcendentais e terrenos, como diz o Midrash, ele sai então vitorioso e recebe o título glorioso de Israel. Baruch Hashem. Então, amigos, continuando nossos esforços, é perceptível, é palpável que Jacó, desde pequeno, desde que nasceu, aliás, ele foi chamado a uma vida real, a uma vida normativa, e não a elucubrações pessoais, não a devaneios de seus pais. Jacó, portanto, não caminhava segundo sua vontade, segundo aquilo que seus pais queriam para a sua vida, segundo aquilo que ele entendia da Torá, dos mandamentos, do Eterno. Toda a vida de Jacó, toda a sua trajetória, toda a sua jornada foi engendrada, foi planejada, foi formada, não por si, não por sua família, mas somente e exclusivamente pelo dedo do Eterno, pelas mãos do Eterno, pela intenção do Eterno. E por que falamos assim de Jacó? Por que falamos dessa forma? Porque a soberania do Eterno, a Ribonut Shel
Shel Elohim, ela permeia todo o Tanar, todas as escrituras, todo o aparato literário dos Ketuvim Netzarim, dos escritos nazarenos, das Bessorot Tovot, ou seja, das Boas Novas. Não há nada, portanto, ligado ao Eterno que esteja desassociado da sua soberania, da sua intenção, do seu planejamento e da sua subsequente execução e também manutenção. É importante daqui para frente nós enfatizarmos esta realidade, porque existem interpretações que dão conta que o Eterno deixa rolar e permite, que ele não participa da criação de maneira ativa. Basicamente, nessa concepção equivocada, alheia à Torá, marginal, portanto, à Torá, periférica, o Eterno somente permite. Ele criou inicialmente um formato, mas depois ele se desassociou em algum nível da sua criação, deixando que esta seguisse segundo sua própria vontade, segundo suas próprias escolhas, segundo seu livre-arbítrio. Todos esses três conceitos que acabamos de falar, eles são alheios, estranhos à Torá. A Torá não trabalha com valores de escolha, livre-arbítrio, de livre vontade, de livre escolha. A Torá, muito distante disso, nos apresenta um código, um programa, uma arquitetura, um design, um roteiro. E ninguém e nada escapa desse roteiro, inclusive todos os personagens do Tanar, obviamente. Sobre isso temos a percepção cirúrgica de Rav Shaul HaShaliach, ou seja, Paulo o emissário, onde se lê em Romanos 9,16: Porquanto ele declara a Moshe, o Eterno: Eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. Assim, claro está, é um ponto pacificado para aqueles que estudam a Torá, que isso não depende da vontade, tampouco do esforço do ser humano, mas da maneira como Deus focaliza a sua misericórdia. Ou seja, meus amigos, agora que foi montado o panorama, o pano de fundo da soberania divina, lidaremos com as questões da Hasgachá Pratit, que é o fato subsequente imediato após a soberania, ou seja, é a providência divina. Como o Eterno manifesta o seu cuidado, a sua manutenção em relação ao seu projeto, em relação ao seu planejamento, em relação às suas intenções. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A este ponto, conforme diria Shaul HaShaliach, neste ponto, fica claro nossa intenção nesse estudo, fica clara a intenção da Kehillah de Shemin Israel, que é descrever como o personagem Yaakov, como Jacó, se comportava diante das demandas terrenas, como ele via a realidade, a materialidade, em contraste em relação ao seu irmão Esav, em relação ao seu irmão Esaú. Lembrando que, ainda no ventre, antes que qualquer um dos dois apresentasse apresentassem erros ou acertos, o Eterno já havia dado o veredito, já havia dado o roteiro. Sobre essa questão, nos elucida um pouco o Midrash, a partir da página 265 da versão El Midrash Disse, onde se lê que Esaú era falso com a sua família. Ele fingia ser um tzadik, uma pessoa justa, uma pessoa reta, fazendo perguntas, eventualmente, de Torá. Ele tinha aparência de Torá, porém seu interior estava à margem da Torá, das mitzvot, da consciência da soberania. Em outras palavras, ele, como um caçador, se aproximava sutilmente, com estratégia. Ou seja, ele era um homem de ações práticas, diretas, bem arquitetadas, bem engendradas. Ele se camuflava no ambiente que ele estava para esconder suas verdadeiras ideias e intenções.
Ao passo que, apesar de estarmos falando agora sobre uma referência do Midrash, iremos mencionar um aspecto que a Torá ela nos conta sobre Yaakov, sobre Jacó. Ao passo que Yaakov, Jacó, era tan, ou seja, íntegro nas suas ideias, e por isso necessitava concretizar suas pretensões. Conforme formos caminhando aqui, veremos claramente algumas questões sobre a materialização dessa camuflagem de Esaú, de Esav, e essa integridade de Yaakov, de Jacó. E é importante, amigos, que visualizarmos que toda aquela conjuntura familiar, ela não permitiria que Yaakov, ou até mesmo Esav, demonstrassem integralmente para si mesmos e para a sociedade, para o Eterno, para a sua família, quem eles de fato eram. Era necessário que Yaakov e Esav, principalmente Yaakov, Jacó, saísse da casa de seus pais, a fim de amadurecer. E esse amadurecimento levaria a uma ação muito recorrente na vida dos patriarcas, muito recorrente na vida dos tzadikim, dos justos, que é de fato unir o físico ao transcendente. Ou seja, toda vez que o tzadik, o justo, o íntegro, o filho da luz, ele esbarra com uma situação de treva, de adverso, de malignidade, ele busca no Eterno a maneira, a modulagem, o formato, a ação de transformar aquele ambiente, de transformar aquela realidade, de transformar aquela abordagem sofrível, aquela abordagem precária com a qual muitos de nós se deparam no decorrer das nossas vidas. A Torá nos conta que a passagem do justo, do tzadik, em um lugar é como se ele transformasse um deserto num oásis, com chuvas, com árvores e com recursos. Todos nós aqui, adultos, já vivenciamos isso em algum nível. Existem pessoas que terminam por afundar o barco mais rapidamente, e tem pessoas que conseguem recuperar a tripulação, conseguem salvar o navio, conseguem de fato fazer alguma coisa efetiva numa situação calamitosa, numa situação adversa. E nós vamos, Baruch Hashem, com a ajuda do Eterno, entender a dinâmica, o porquê, a força motriz, o combustível de cada um destes personagens. Tanto o que termina de afundar as situações, quanto aquele que ajuda, quanto aquele que retifica, em relação àquele que recupera, que consegue salvar, que consegue afastar uma pessoa dos seus hatatim, dos seus pecados. Nesse sentido, amigos, fica a questão. Depois de todo esse conteúdo, depois de todo esse percurso apresentado sobre a soberania, sobre os personagens, quem de fato eu sou? Quem de fato somos? Como saber se somos Esav ou Yaakov? Como saber se somos de fato Esaú ou Jacó? Como a história é corrida, não nos limitamos somente aos acontecimentos da vida de Esav, de Esaú e Jacó. Através do Mashiach e Yeshua, nós temos algumas diretrizes de ação e reconhecimento. Uma das diretrizes de reconhecimento que nos ajuda a entendermos quem somos, quem são aqueles com quem lidamos é: pelos frutos conhecereis. Ou seja, pelos frutos você conhece a árvore. Não é possível a uma mangueira dar uvas e vice-versa. Não é possível a uma árvore que não dá frutos, de repente, alterar suas características biológicas e apresentar frutos. E nesse sentido, amigos, assim como precisava saber quem de fato ele é, ou seja, antes de toda a história fluir, antes de todo o desenrolar da história, do Malar, do anjo, reconhecer, a essência de Jacó, de Yaakov, como Jacó vivia, o que ele fez para se visualizar como um tzadik, ou para saber se de fato ele era um tzadik. Ou seja,
Ele precisava de fato, amigos, provar, através das adversidades, das dificuldades, o que ele era, qual era a sua essência, que tipo de árvore ele era. E isso não se dá através de religiosidades, de falsas aparências, falsas pretensões, falsas reverências diante do Eterno, da Torá, dos mandamentos. É necessário uma praxis, é necessário ações concretas, é necessário que o homem não dê testemunho a respeito de si mesmo, conforme nos orientava o Tzadik Yeshua HaMashiach, ou seja, o justo Messias Yeshua. Era necessário, era mister, né? Que Yaakov, que Jacó, ele buscasse no Eterno as ações concretas, a ajuda, os mandamentos que o tornariam de fato, que o levariam de fato ao status, ao patamar de tzadik, de íntegro. A Torá, entretanto, não esvazia aquilo que Yaakov já era. Ele já era íntegro, mas era necessário aprimorar suas midot, seus traços de caráter, ainda não refinados. E desde o comecinho da história nós percebemos isso. Há uma questão ainda a ser desenvolvida na segunda parte, logo entraremos nela, mas é possível perceber que Yaakov, né, ele, quando se depara com toda a questão familiar, com as orientações de sua mãe, com as predileções de seu pai, ele procura saber o que está acontecendo. Ele não é instrumentalizado. Ele não se permite instrumentalizar sem que ele tenha critérios, sem que ele busque o que é reto na situação. Onde vemos isso? Observemos que ele procura saber o que seu irmão Esav pensa a respeito da primogenitura, antes de agir, antes de seguir rumo àquilo que de fato era dele. Ele pergunta, irmão, em outras palavras, em um outro formato, ele pergunta para o seu irmão, irmão, o que é a primogenitura, o direito de primogenitura para você? Ao que o seu irmão Esav, Esaú, responde, em outro formato, em outras palavras, algo próximo a não me interessa. O que é isso? Ou mais perto do original, né? O que é isso? Que lucro? A expressão original ela dá esse entendimento. Que lucro? O que é isso? O que eu vou tirar disso? Não, não me interessa. Eu vou trocar isso na primeira oportunidade por aquilo que encher minha barriga. E é interessante esse exagero de Esav, né? Conforme se diria aqui, em alguns circuitos humorísticos, Esav ele se valia de muitas hipérboles e falácias, né? Ele diz que se ele não comer, ele vai morrer. Ele pega algo extremamente significativo e valioso para sua família, ele diz que aquilo não tem lucro, o que é aquilo para ele? E então Yaakov, ele vê de fato a essência de seu irmão e ele segue rumo à sua shelichut, à sua missão, rumo àquilo que é dele. Esav, em outras palavras, Esaú, antes de eu agir, me diz uma coisa, o que é isso para você? Meu irmão não é nada. Em outras palavras, meu irmão, siga em frente. Vá em direção ao que é seu, porque isso para mim nada é, nada significa. Nenhum lucro tirarei disso. Ainda assim, Jacó precisava seguir o seu rumo, seguir sua vida, se empenhar em sua shelichut, em sua missão. Sobre isso nos ensinam algumas passagens do Tanar. A primeira está em 1 Samuel 24, versículo 13, onde se lê, como diz o velho provérbio popular, dos maldosos sempre, não é de vez em quando, sempre procedem atitudes ímpias, tortuosas, alheias ao Torá, indiferentes ao Eterno, indiferentes à sua kavod, à sua glória, à sua soberania. Reparem, indiferentes,
mas não insubmissos. Todos nós estamos submissos à vontade do Eterno, quer creiamos, quer não creiamos. Por este motivo, a minha mão não te tocará para ferir-te. Segundo texto, Provérbios, Mishlei 20, verso 11, onde se lê: até mesmo uma criança revela sua personalidade, sua persona, sua essência, mediante suas ações. O seu procedimento demonstrará o quanto ela é sincera e bondosa. E também, claro, amigos, o inverso. O seu procedimento demonstrará o quanto ela não é sincera e não é bondosa. Mais uma vez, uma referência, uma alusão às palavras do Mashiach: pelos frutos conhecereis, contida em Matitiahu, Mateus capítulo 7, do 16 ao 20. Próximo texto, Lucas 6:44, onde se lê: pois cada árvore é conhecida pelos seus próprios frutos. Não é possível, conforme falamos anteriormente, colher-se figos de espinheiros, nem tampouco uvas de ervas daninhas. Repare como o exemplo aqui é árvores frutíferas versus ervas daninhas, espinheiros, mato, grama. Ou seja, não há proximidade entre estes perfis. Não há similitudes entre esses perfis em determinado ponto de sua existência, pois em determinado ponto de sua existência fica evidente, fica nítido se eles têm frutos ou não, se eles têm de fato a capacidade de produzir frutos ou não. Próximo texto, Tiago 3, verso 12, onde se lê: ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas ou uma videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. Conforme complementa o próprio Tiago, conforme complementa o próprio Yaakov, mais para frente, no verso 2, aliás, mais para trás, no verso 2, 18 ao 26, a fé, a emuná, sem obras, sem materialidade, sem ação, ela é morta, natia morta, ela não existe. Ela não faz parte da materialidade do mundo dos viventes. Ela é só um devaneio morto. Um pássaro não pode voar com uma asa só. Ele precisa tanto da asa da fé, da emuná, quanto da asa do esforço, quanto da asa da materialidade, no sentido de que é preciso que a pessoa demonstre com ações concretas aquilo que está dentro do seu coração, aquilo que o Eterno tem comissionado ela como missão. Tomemos cuidado, portanto, com estes perfis, que não sejamos eles, que o Eterno nos livre, Hazve Shalom, de sermos estes perfis cujo coração está cheio, cuja boca está cheia de pretensas ações, pretensas religiosidades, pretensas vontades de Torá, pretensas mitzvot, pretensos mandamentos, mas o coração está longe, mas o interior está longe daquilo. Mais uma vez, se faz necessário mencionar aquele arquétipo, aquele tipo de pessoa que briga pelo rótulo, mas despreza o conteúdo. Hazve Shalom, que o Eterno nos livre. A partir disso, vemos então, amigos, que Jacó tinha uma jornada sólida a perseguir, objetivos sólidos e concretos. Se eu estou vinculado ao Eterno, aos mandamentos, à Torá, se o meu legado é esse, eu tenho que perseguir, trabalhar, correr para vencer. Eu tenho que mirar no meu objetivo e conseguir alcançá-lo. Por quê? Porque esta, pessoal, é Shelihut, é a essência do personagem. Este é o formato, para isso aquele personagem foi engendrado. Não confundir aqui, amigos ouvintes da Querellat Shem de Israel, esta ideia com a concepção tardia, capenga, carcomida de mérito. Não há méritos. Ninguém barganha com o Eterno, ninguém exige nada do Eterno. Todos estamos submissos à sua vontade. A pessoa consciente, ela agradece com
extrema e profusa gratidão ao Eterno por sua trajetória. Ela jamais se tem como sábia aos seus próprios olhos. Ela jamais se enxerga como meritória, como digna de algo, porque o Eterno também executou isso na vida dela. Por isso lemos anteriormente, depende único e exclusivamente da forma como o Eterno focaliza a sua misericórdia. Logo, por uma inferência lógica, tudo que resta ao homem é pedir ajuda e agradecer a misericórdia extrema com a qual o Eterno nos trata. Conforme se lê no Tanar, com amor eterno eu te amei, e com bondade eu, o Eterno, te atraí. E com bondade, repito, e com bondade eu, o Eterno, te atraí. Não é mérito nosso, não é esforço nosso, não depende do que corre ou como corre, mas daquele que executa a sua misericórdia. Entretanto, apesar disto, nenhum de nós é isento das nossas responsabilidades. Se você é um filho da luz, se você é um eleito, necessariamente você tem que ser íntegro, você tem que correr atrás dos prejuízos, você tem que mostrar, demonstrar, testificar, testemunhar aquilo que faz parte da sua essência, da sua Shelihut, da sua missão. Se você tivesse 10 dias de vida, se diria a seu respeito o que você fez nestes 10 dias. E o que você fez nesses 10 dias, o seu roteiro, o seu design, ele vem do Eterno. É por isso que constantemente o homem, o eleito, o filho da luz, ele deve seguir em direção ao Eterno, no sentido de pedir ajuda, pedir misericórdia, pedir para o Eterno multiplicar, alargar suas fronteiras para que ele possa atuar num mundo onde o Aharit Hayamim está imposto sobre nossas cabeças, onde a nossa produtividade é prejudicada por inúmeros fatores. Conforme foi dito, o bem que quero fazer, esse não faço, mas o mal, o adverso, este pratico. E depois dessa reflexão, o Eterno vira para Shaul HaShaliach, para Paulo emissário, e diz que o poder do Eterno, a soberania, a majestade, a misericórdia se aperfeiçoa nas fraquezas, nas debilidades. Não que o Eterno precise de nós para atingir um patamar que ele não atingiu, mas nós se aperfeiçoa em relação a nós, se aperfeiçoa nas nossas vidas. Passamos a reconhecer a dinâmica, o objetivo dos altos e baixos que passamos, das adversidades, dos bens, das alegrias, das tristezas, dos choros, das lágrimas, dos sorrisos, até que se diga: sei passar por bonança e por tempestade, por pobreza, por riqueza, por fartura, por privação, por saúde e por doença, conforme diria Jó. Aceitamos, pois, o bem de Deus, iríamos repelir, descaracterizar, desprezar o mal, o adverso que ele envia até nós? Claro que não. Que o Eterno tenha misericórdia de nós, que ele nos ensine a passar por todos esses altos e baixos, por todas essas questões adversas, conforme se diz, né, que o Eterno nos sustentou até mesmo nas nossas riquezas, para que nosso coração não se tornasse arrogante, soberbo e, consequentemente, caíssemos. Conforme diria também o salmista, né, que é o Eterno que livra nossos pés das ciladas, das armadilhas, livra os nossos pés de tropeçar. Ainda assim, porém, quando tropeçamos, conforme se diz em Shlomo HaMelech, por Shlomo HaMelech, ou seja, Salomão Rei, em Mishlei Provérbios, 7 vezes cai o tzadik, o justo, o reto, mas em todas ele se levanta. Mas os ímpios tropeçam, ficam agarrados, não conseguem recomeçar, ficam submissos, tomam como referência a impiedade. Eles tropeçam no mal, eles tropeçam no adverso. Eles não entendem a razão de ser, a função social do adverso, do mal, das épocas
tempestuosas, dos dias escuros, da morte. Tudo isso é muito abstrato para eles. Entretanto, o eleito considera todas essas coisas, conforme se lê em Kohelet, que o coração do tzadik, do sábio, do justo, ele está na casa do luto. Ele vive, ele se alegra, ele sorri, ele tem a sua família, ele vai, ele volta, ele descansa, ele dorme, mas ele entende que a sua missão tem um fim, que a sua Shelihut um dia acaba. Ele entende que ele não fica na labuta, ele não fica na guerra de maneira indefinida, porque tanto a sua vida, numa macrovisão, tem fim, quanto as adversidades, quanto este formato do Olam Hazé, quanto este formato do mundo presente. As adversidades um dia darão lugar a Geulah, a redenção, aos dias de Mashiach. O trabalho vai continuar, mas em um outro nível, pois o Eterno limpará dos nossos olhos toda lágrima. Por inferência, todo motivo que nos faz chorar. Estamos em uma época existencial datada da história do homem. Logo, este momento, datado no tempo, se tornará história, se tornará pretérito, se tornará passado. Então, trabalhe, viva de acordo com que você veja ainda nos seus dias essa missão. Clame ao Eterno para que Ele envie Mashiach ainda em nossos dias, para que vejamos o fruto, o salário das nossas ações. Não por uma questão meritória, mas por uma questão de misericórdia, por uma questão de plano salvífico que independe de nós, que foi forjado, que foi arquitetado, executado e teve o seu ápice nas mãos do Eterno. Caso você se pergunte, ou alguém te pergunte, ou caso você tenha esquecido, desde muito tempo atrás já foi previsto, o martelo já foi batido a respeito das adversidades, a respeito das questões que nos atingem. Acompanhemos o texto de Gênesis Bereshit, capítulo 3, 18, onde se lê: A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra foste formado, porque tu és pó, e ao pó da terra retornarás. Complementando, as Ketuvim Netzarim, ou seja, os escritos nazarenos, nos dizem: o céu, o Malhut Hashamai, o reino dos céus, é tomado à força. Referência, Matitiahu, Mateus 11, 12. A partir disso, pessoal, surge a questão: como fica a situação? Né? Se você tem que trabalhar, se você tem que correr atrás com o sol do teu rosto, e é tomada à força, será que isso dá? Será que isso dá margem a uma interpretação de mérito? Você merece? Você de fato pode atacar os céus com as suas exigências? Por que essa expressão, pessoal? Atacar o céu com as nossas exigências, salários? Porque existe uma concepção na casa de Yehudá, na normatividade chamada judaica, a respeito do mérito. Você faz, você tem direito a certas benesses, a certos merecimentos. Um exemplo disso é um site bastante famoso da casa de Yehudá, onde um rabino se dispõe a falar sobre os dias de Mashiach, sobre as questões básicas sobre Mashiach. Em determinado momento ele diz que está escrito na Torá que se o trabalhador não exige o seu salário, a gente não é obrigado a dar o salário para ele. E por causa dessa passagem, ele diz que devemos nos dirigir ao Malhut Hashamai, ao reino dos céus, aos céus, se dirigir ao Eterno, exigindo Mashiach now, ou seja, Mashiach agora. Este é o formato da Torá?
O homem pode se dirigir ao Eterno com exigências? Nos desculpe, casa de Judá, nos desculpe, normatividade religiosa, mas ninguém, nada, pode exigir nada do Eterno, do Malhut Hashamayim. Ninguém pode atacar os céus com exigências. O que podemos fazer é estritamente clamar pela misericórdia do Eterno, pela sua providência divina, pois Ele é a fonte de todas as coisas. Nem na vida, se você trabalhar demais, se você estudar demais, ter altíssimos salários, é sinal de que você vai conseguir aproveitar o seu salário. Se você ganhar altas somas mensalmente e não tiver saúde para desfrutar, aquilo lhe parecerá como miúdos, como coisas pequenas, coisas sem valor, pois lhe falta o principal, que é saúde, contentamento para aproveitar aquilo. Da mesma forma é a questão meritória, supostamente meritória. Se o Eterno não provesse você de saúde, de bondade, de atos, de planejamento, suas ações se perderiam no limbo, no nada. Nada representariam no quadro geral. Conforme diz o Eterno, a justiça de vocês é como trapos de imundícia. Ou ainda em Tiago, a ira do homem não executa a justiça de Deus. Nada tem a ver a labuta, o esforço do homem com a majestade, com a perfeição do planejamento divino. Então trabalhamos porque temos que trabalhar, porque fomos submetidos a trabalhar, porque os dias levam no seu término, né? Um testemunho, um relatório aos céus do que aquele personagem, do que aquela pessoa, do que aquele ser produziu. O que inclusive é corroborado pela semiótica, pela semântica. Quando nós lidamos com a palavra mérito, nós lidamos com uma palavra que, na Antiguidade Romana, ela era usada, ela era direcionada para distinguir a honra dos combatentes retirados. E nessa concepção que temos tardiamente, ou seja, no plano transcendental, no religioso, quando você ouvir alguém falar de mérito, ele é percebido como reconhecimento de Deus vinculado principalmente às ações da pessoa. O termo mérito vem do latim meritum, ou meritus, que significa bondade, serviço ou valor, originado do vocábulo merere ou mereo, que significa merecer, adquirir ou ganhar. O termo meritocracia vem da junção dos vocábulos do latim merere, que significa merecer ou ganhar. O sufixo grego kratos, ou seja, cracia, significa força ou poder. Em outras palavras, merecer ou ganhar força ou poder. O termo emérito vem da junção dos vocábulos latinos, que significa para fora, mais méritos, o que faz jus. E é usado para designar uma pessoa que fez por merecer determinada posição. Então, pessoal, fica claro que o homem não escreve sua própria história. Assim como o Eterno, ele responde a Jó, o seguinte: onde estavas tu quando eu fiz tal coisa? Quem foi que me aconselhou primeiro? Qual de vocês, homens, eu observei atuando para que eu pudesse construir, fazer, engendrar, planejar, intencionar as coisas que eu fiz? Logo, a referência da bondade, a referência da execução jamais é o homem. Se o Eterno de fato fosse tomar a humanidade, o coletivo, como parâmetro de merecimento, de Geulah, de redenção, não haveria dificuldade para entender qual seria o nosso destino, o pior possível, em todos os cenários. O homem nada produz para se salvar. Nenhum de nós, por mais tzadik, por mais justo que seja, pode tornar um cabelo da cabeça branco ou preto. Ou seja, não conseguimos retificar
coisas nossas. Eu quero retificar agora agora. Eu quero agora, eu não quero amanhã nem depois. Eu quero retificar agora uma eventual preguiça, uma eventual procrastinação. Eu quero fazer o bem agora. Não poderá. Esbarrará com limites, conforme Shaul Hashaliach nos contou sobre sua experiência. O que eu quero fazer, eu não consigo. Estou submetido a vontades, a planos, a projetos maiores do que eu. Porque, lembremos, a obra do Eterno, ela visita o individual, mas o seu final, o seu propósito é coletivo. Há um tzadik no meio de pecadores, de Hatatim? Observe como ele se comporta. Olhe para Daniel. Ele se junta juntamente ao povo na hora de pedir perdão. Ele diz que pecou, que fez, que aconteceu, porque ele sabe que ele faz parte de um todo. O Eterno não colocou ele aqui para ser estrelinha, nem o Mashiach, mas para padecer conjuntamente com o povo, para auxiliar na jornada do povo. Toda vez que Israel passava uma situação diversa, eles clamavam ao Eterno, e o Eterno enviava juízes, Meshirim, Messias, pessoas que tiravam o povo daquela situação. Ou seja, elas não tinham um propósito em si mesmas. Elas não tinham um fim em si mesmas. Deus não trouxe elas aqui para viverem um spa, mas para servirem ao povo de Israel, para servirem a Israel, para servirem ao coletivo. Ora que relate Shemen Israel, ora Giuliano, se não existe mérito, qual é o valor que a Torá trata? A Torá, amigos, trata de salário, mas não como uma terminologia para nós barganharmos com o Eterno. O Eterno não nos deu, através do trabalho e do salário, recursos para que pudéssemos barganhar com o Malhut Hashamai. Conforme algumas pessoas dizem, se eu tenho crédito contigo, ó Deus, se eu tenho milhas contigo, se eu estou fazendo certo, se a minha justiça te agrada, faz tal coisa. A Torá, ela trata o conceito dentro da dimensão humana, em relação aos trâmites, às relações, os tratos de trabalho, interações de compra e venda. E essas expressões, elas estão encerradas no original, na expressão shahar, que significa contratar, recompensar, mashkeret, que significa recompensa, aluguel, peulá, que significa recompensa, trabalho, salário. E existe também a palavra inversa, que é rinan, gratuito, vão, sem salário, sem necessidade, conforme se lê tradicionalmente em Sinat Rinan, ódio gratuito entre os irmãos, que foi a causa da destruição do segundo Beit HaMikdash, do segundo templo, segundo contam os nossos sábios. Existem diversos textos no Tanar que lidam com este valor, com esta palavra, com este conceito, com essa dinâmica entre humanos. O primeiro está em Gênesis 29:15, onde se lê, Bereshit 29:15. Quando este lhe disse, só por ser meu parente você vai trabalhar de graça? Diga-me qual deve ser o seu salário. Os demais textos estão em Gênesis 30:28, 30:32, 30:33, 31:7, 31:8, também Gênesis 31:41, Levítico 25:50, Números 18:31, Devarim, ou seja, Deuteronômio 24:15, Melahim Aleph, ou seja, 1 Reis 5:6, Provérbios 10:16, Provérbios 11:18, Irmiarro, Jeremias 22:13. Vou até ler esse aqui de Jeremias, que é muito bom, conforme todos os outros, mas este aqui enfatiza melhor o conceito que estamos trazendo.
Ai daquele que constrói seu palácio por meios corruptos, seus aposentos pela injustiça, fazendo os seus compatriotas trabalharem por nada, sem pagar-lhes o devido salário. Irmiarro, Jeremias 22:13. Também lemos sobre salário em Oséias 9:1, Miqueias 1:7, Ageu 1:6, Zacarias 8:10 e Malaquias 3:5, aliás. Vamos agora, amigos, para a terceira parte do nosso estudo, onde visualizaremos algumas dinâmicas, algumas ações de Jacó. Observemos que Jacó na ocasião de desespero, em meio à sua fuga da casa de seus pais, apresentou ao Eterno suas próprias condições e termos para servi-lo. Porém, o Eterno já tinha anunciado a aliança, o pacto com Abraão e com Isaac, conforme a sua vontade soberana. Jacó até então não compreendia plenamente que a vontade divina é no sentido descendente, ou seja, de cima para baixo, somos todos submetidos. Ele fez propostas ao Eterno, mas o Eterno não lhe respondeu nos termos de Jacó. Não respondeu aos termos de Jacó. Jacó teve que seguir compulsoriamente o que o Eterno quis e planejou, e não jamais a sua própria vontade. Notemos que, acordando Jacó do seu sono e do seu sonho, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar. Aqui existe, amigos, um ponto muito importante que é justamente a dinâmica desse sonho, né? Ele vê uma escada de cima para baixo e ele vê Malachim, seres celestiais, subindo e descendo. E depois daquele sonho ele admite: na verdade, o Eterno está nesse lugar. Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Conforme alude o Tanar, né? A terra está cheia da sua glória, e esta é a porta dos céus. São coisas que Jacó diz depois do sonho que ele tem. Ele percebeu, meus amigos, que nada acontece nesse mundo sem o planejamento, sem o decreto divino. Os decretos sobem e descem a todo momento. Os malachim, os seres celestiais, os seres transcendentais, eles entregam esses decretos, eles executam questões em relação às questões da vida prática, ou seja, eles trazem brachá, eles trazem o klalá, maldições e bênçãos. Eles cumprem a vontade do Eterno para este plano, eles não estão à toa. E é provável que Jacó, nesse ponto da sua vida, estivesse como muitos de nós já estivemos. Não, o Eterno ele está em tal lugar, mas aqui ele não está. O Eterno ele faz tal coisa, mas a outra coisa não. São os seres danificadores, somos nós os seres humanos, e ele permite. Porém, depois desse sonho, Jacó tem uma visão terrível de que nada escapa do planejamento do Eterno. E então, em vez de seguir o seu caminho naturalmente, conforme seus planos, né, seus desígnios, ele pede ao Eterno misericórdia, ele pede para o Eterno guardar ele na viagem, ele pede pão para comer, vestes para vestir, ele pede para tornar em paz, em shalom, a casa do pai dele, ou seja, Yitzhak. Ele pede ao Eterno toda e qualquer coisa relacionados aos aspectos cotidianos e normativos da sua vida, pois ele percebeu, ele entendeu finalmente, ficou claro, conforme Shaul HaShalir disse, né? Porém, claro ficou para Jacó que nenhum aspecto da vida do homem está alheia à vontade do Eterno, está alheia à concessão do Eterno, está alheia à misericórdia e à soberania do Eterno. E a partir dali, que o Eterno nos ajude também nesse sentido, Jacó passou a consultar, passou a pedir ao Eterno sobre todos os aspectos da sua vida. Ele desistiu de segregar alguns aspectos em detrimento de outros. Ele desistiu de entregar apenas uma porção da sua vida, do seu sentimento,
dos seus bens, da sua percepção, da sua vontade, do seu ravar, do seu amor ao Eterno. Ele desistiu de lidar, de apresentar-se diante do Eterno como quem se apresenta diante de um homem. Por que há tantas concepções antropomórficas a respeito de Deus? Por que há tantas percepções antropopáticas antropopáticas sobre o Eterno? De que ele é soberano, de que ele não é, mas ele não é tão soberano assim, ele não determina todas as coisas. Por que, pessoal, lidar com o homem? Ao lidarmos com o homem, temos chance de prevalecer, temos chance de ganhar. Por isso que o Eterno diz para Iov, para Jó: cinja-se como homem. Você quer entrar num embate comigo? Tem certeza? Não é isso que você quer? É assim que você quer viver sua vida pela metade? Questionando o Eterno, questionando os mandamentos, questionando a sua cultura, questionando a sua Torá, questionando o seu povo, questionando, tá, pessoal, no sentido de, olha, se fosse eu faria diferente. Ou se Deus é assim, eu não acredito nesse Deus. Eu não quero esse Deus para minha vida. Esse Deus 100% soberano não me agrada. Eu não quero ele para a minha vida. Mais uma vez reiteramos, todos estão submissos à vontade do Eterno. Inclusive aqueles que escreveram grandes, compridos, extensos tratados sobre a inexistência de Deus, sobre como Deus nos abandonou, sobre como Deus isso, Deus aquilo. Qualquer pessoa que escreve algo torto a respeito do Eterno também tem no Eterno a sua inspiração. Conforme foi dito, de maneira figurada, né, através de um humorista da nossa história, Deus não abre mão da ironia. Deus não abre mão de zombar, de zoar, de descaracterizar estes perfis que pensam estar inabaláveis, alheios à corrida humana, alheios à vontade do Eterno, alheio aos mandamentos. Quando essas pessoas em específico caem e elas quebram a cara, pode reparar no padrão. É algo terrível, mas sempre tem ali o dedo, a soberania do Eterno impressa naquele ato. Conforme o Eterno diz para o faraó: através de ti, da dureza do teu coração, eu vou mostrar para as nações quem eu sou e farei o meu nome conhecido em toda a terra. Sabe aquela situação adversa, aquela pessoa adversa, aquele grupo adverso, aquela filosofia adversa, aquela filosofia assassina, destrutiva? Aquilo ali, amigos, culminará em um momento final em grandes benefícios para o eleito, em grandes contrastes sobre o que é certo e errado, como se diz em Malachi, Malaquias. E mais uma vez vocês verão a diferença entre o certo e o errado, o tzadik e o ímpio, o torto, entre o que serve, o que apresenta serviço ao Eterno e o que não serve. Lembrem-se, toda situação adversa, ela existe para enfatizar o contraste, para evidenciar a importância, a potência da luz, dos bons atos, de seguir os mandamentos, pois o salário do Hatat, o salário da maldade, da perversidade é a morte. Mas quem está vinculado ao Eterno tem vida, e vida em abundância. Observamos então, amigos, que durante a Shilihut, a missão de Jacó, ele se encontrava como um Ben-Oni, um homem mediano, um homem médio, um homem que tem esta ou aquela qualidade, mas a manifestação do seu relacionamento com o Eterno ainda tenta existir, tenta se dar através de concepções tortas e escusas. O Eterno é soberano, mas não 100%. Eu vou ser religioso, vou me vestir assim, vou falar assim, eu vou estar planificado diante do Eterno, eu vou falar desse jeito, vou estudar tais livros, e alcançarei rapidamente o status de tzadik, de justo.
Farei um esforço intelectual com estes e aquelas literaturas, e a emuná me será acrescentado. Não, jamais. A Torá nos adverte que todo bom perfeito, toda dádiva, ela vem do Pai das luzes, em quem não há sombra ou variação. Ou seja, o homem mediano ele perde muito tempo em esquemas, em macetinhos, em atalhos. E enquanto ele não perde esse ranço religioso, esse modus operandi, ele é para sempre medíocre, para sempre mediano. Porque a Torá enfatiza a necessidade primária na vida do eleito, que é conhecer ao Eterno e prosseguir em conhecer ao Eterno. Não existem níveis de barganha, não existem níveis onde você chega e começa a barganhar com o Eterno através da sua justiça. Você sempre está submisso à misericórdia, ao plano salvífico do Eterno, enquanto coletivo. O Jacó, durante o início da sua missão, ele não se dava conta do controle absoluto do Eterno sobre todas as coisas em todo o tempo. Isso também, pessoal, aconteceu com Moshe Rabbeinu, Moisés, o nosso mestre. Há um episódio onde Moshe propôs algo ao Eterno e disse: se é assim, ou seja, se é da tua maneira, Eterno, então me retira do teu livro. Ao que o Eterno lhe respondeu: aconteceu que no dia seguinte Moshe disse ao povo: vós cometeste grande ratate, agora porém subirei ao Eterno, porventura farei propiciação por vosso ratate, pelo vosso pecado. Assim tornou-se Moshe ao Senhor e disse: ora, este povo cometeu grande ratate, fazendo para si pretensos deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. O relatório a respeito da vida de Tzadik, o livro da vida. Então disse o Senhor a Moshe: aquele que cometer ratate contra mim, diante de mim, a este riscarei do teu livro. Você, Moshe, vai agora e conduz esse povo para onde eu tenho dito. Eis que o meu malach, o meu anjo, irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, ou seja, no dia da prestação de contas, visitarei neles, no povo, o seu pecado. E assim feriu o Eterno o povo por ter sido feito o bezerro de ouro que Arão tinha formado. Esse texto está em Êxodo, Shemot 32, do 30 ao 35. Então, pessoal, apesar da elevação da história, das origens de Moshe, da sua forma empática, da sua forma preocupada de falar, apesar da sua força, do seu vocabulário, a vontade do Eterno foi a que prevaleceu. O Eterno não riscou Moshe do seu livro e não deixou de visitar os Hatatim, não deixou de cobrar, de punir o povo pelos seus pecados, porque o Eterno é Deus de justiça, não de injustiça. É por isso que há uma forma específica do eleito se comportar diante da soberania divina. O Tanar, pessoal, as Escrituras nos ensinam que na qualidade de Nivrar al Yedei Elohim, ou seja, os eleitos do Eterno, é nossa obrigação minha, obrigação sua, o dever de agirmos em tempo integral com tzedek, com retidão, com justiça. Todos aqueles que assim procedem são considerados como tzadiks, ou seja, pessoas tzadikim, pessoas retas, justas. Alguém ao qual, ou seja, pessoas, grupos ao qual o Eterno imputa justiça. Assim como a Torá nos conta sobre Avraham, em Bereshit, Gênesis 15, do 5 ao 6. Então o Eterno conduziu Abrão, ainda Avram, para fora da tenda e lhe orientou: olha para os Shamayim, para os céus, e conta as estrelas, se é que o podes. E prometeu a Abrão: assim será a tua posteridade, sua descendência. E Avram creu no Eterno, e isso lhe foi imputado
Vayashvecha, considerado como justiça, como tzedek. Ou seja, ainda que ele tenha crido, sabemos que a emuná é um dom divino. Nenhum de nós pode construir emuná se o Eterno assim não distribuir em nossos níveis de consciência, em nosso coração, ou seja, na sede dos nossos pensamentos. É por isso que, segundo Tanar, toda a ideia de mérito, de merecimento, de barganha, de exigência que o homem pode fazer ao Eterno é espúria. Ou seja, não tem validade, não dialoga, não faz parte da proposta do Tanar. Sobre isso advertimos aos nossos ouvintes que tenham cuidado com grupos que dizem lidar com a Escritura, mas descaracterizam sua proposta, descaracterizam sua essência, descaracterizam seus limites, chamam o mal de bem e o bem de mal, chamam o soberano de meio soberano, chamam a justiça de impiedade e impiedade de justiça. Esse tipo de descaracterização, pessoal, está espalhado em diversas seitas, diversas religiões, diversas abordagens filosóficas. Tome cuidado, procure sempre segundo a soberania do Eterno, sabendo que é Ele que distribui a soberania, o temor. Procure sempre no Eterno abraçar o real formato das coisas. E sobre abraçar, pessoal, o real formato das coisas, da realidade, aqui iniciamos a nossa quarta e última parte a respeito deste estudo. Iov assim nos conta em Jó 9:32. De fato, ele não é ser humano como eu, como nós, como eu, Juliano, como você que está ouvindo nesse momento, para que nos seja possível rebater seus argumentos e nos enfrentemos em juízo. Tem pessoas, pessoal, que acreditam que o mundo, que o eterno, que o universo deve coisas a elas. E que se elas estivessem diante de um tribunal, diante do eterno, elas levantariam suas razões e diriam como foram injustiçadas e como o eterno, abre aspas, maltratou desmedidamente elas. Diriam que Deus é um menino com uma fazenda de formigas. Diriam que Deus é indiferente em relação à sua criação. Existem pessoas com esse perfil, pessoas que não conhecem o alcance da soberania do Eterno. Pois, conforme já foi dito, diante do Eterno não existem palavras. Conforme o próprio Jó diz mais para frente, uma vez eu até me excedi aqui e falei, mas 2 vezes eu não vou tornar a falar, ou 3. É preciso aprender a lição, assim como Jó aprendeu, assim como Jacó aprendeu, que verdadeiramente esta é a casa do Eterno. O Eterno está... O planejamento do Eterno está em todos os lugares, em todos os elementos da nossa vida cotidiana. Não existe nada, nenhum lugar ao qual possamos nos esconder do Eterno, da sua vontade, da sua presença, da sua kavod. Conforme foi dito, toda a terra está cheia, repleta da kavod do Eterno. Consideremos também o que Shlomo HaMelech, o homem mais sábio, segundo o Tanar, depois do Mashiach, nos conta a respeito dessa questão, que está em Provérbios, Mishlei, capítulo 21, 30. Não há inteligência alguma, nem conhecimento algum, nem estratégia alguma que consiga se opor, ficar contra a vontade de Adonai, do Eterno. E tendo, pessoal, considerado todos esses conceitos, a vida de Jacó, de Yaakov, ela teve um momento muito significativo, que está em Gênesis 35 até o 5, onde se lê: E Deus o Eterno disse a Jacó, levante e suba a Beitel, e viva ali e faça lá um altar para o Deus que apareceu a você quando fugia de Esav, de Esaú, seu irmão. Então Jacó disse à sua casa e a todos os outros que estavam com ele: Livrem-se dos deuses estrangeiros, dos supostos deuses estrangeiros, dos bonecos de madeira, de ferro que estão com vocês. Purifiquem-se e vistam-se outras roupas. Purifiquem-se e vistam outras roupas. Nós vamos nos mudar e subir para Beitel. Ali construirei um altar ao Deus que me respondeu quando estava muito angustiado e que permaneceu comigo aonde fui. E deram a Jacó todos os deuses, os pretensos deuses estrangeiros que possuíam, e os brincos que estavam usando,
E Jacó enterrou-os sobre o pistache próximo a Shequém. Enquanto eles viajavam, um terror da parte de Deus caiu sobre as cidades ao redor, para que nenhum deles perseguisse os filhos de Jacó. Então observemos, pessoal, que toda essa iluminação de Jacó, ela ainda exigia um trabalho, né? Ao seu redor, depois disso tudo, depois de todo esse percurso, depois de todas essas dificuldades, depois de toda, por assim dizer, a mentoria de Jacó para sua família, seus conselhos, ainda havia em seu meio pessoas que não se esforçavam em considerar a soberania divina, que não buscavam por si mesmas estarem perto de Hakadosh Baruch Hu, do Eterno Bendito Seja. Elas depositavam em Jacó, tentavam instrumentalizar Jacó para chegarem ao Eterno. Elas diziam, ele é muito correto, muito sadik. Eu tenho minhas particularidades, meus problemas, minhas limitações e quero viver nelas. Se ele quer transcender suas dificuldades, seus midot, seus traços de caráter, ele que o faça, mas eu vou ficar aqui na minha. Deixe que eles leiam, deixem que eles estudem, deixem que ele trabalhe. Com certeza isso vai me beneficiar de algum modo. Jacó sendo luz e Jacó sendo luz, eu vou estar na luz também. Este é um comportamento muito ruim, porém muito recorrente. Nós vemos pessoas que têm determinado nível de consciência sobre a majestade divina, mas elas repudiam reconhecer e repudiam quem reconhece porque elas sabem que aquilo lhes trará responsabilidades. Elas entendem que existe uma pessoa que fará tudo por elas, quando na verdade o Tanar, as Escrituras, a Torá, o Mashiach, seus discípulos, as Ketuvim Netzarim, ou seja, os escritos nazarenos, não trabalham com este valor. Cada um deve carregar sua estaca de execução, ou seja, sua renúncia, seus pesos, o peso da vida, da existência, do trabalho, o peso dos erros, o peso dos acertos e seguir conjuntamente, coletivamente em direção ao Eterno. Repare que eles trocam suas vestes, eles se purificam. Ou seja, provavelmente eles fizeram uma tevilá, imersão, para se apresentar diante do Eterno. Todos eles. O Eterno não perguntará a respeito da mão de terceiros, quando ele disser, o que você tem em mãos? Me apresenta o seu trabalho. Ele vai perguntar para você, ele vai perguntar para mim. Não é possível ao homem se omitir desta responsabilidade, desta tarefa. Ai do homem que chegar diante do Eterno e querer convencer o Eterno a olhar a mão de terceiros. Só apresentaram-se diante do altar, só erigiram o altar, só estiveram todos em shalom, em comunhão, só chegaram todos à cidade luz, né? Beit El, aqueles que se purificaram, aqueles que são limpos de mão, de coração, conforme o salmista nos fala, né? Quem subirá ao monte definido, específico, santo do Senhor, né? Existe uma carga de responsabilidade pessoal que não pode ser descaracterizada. Jacó entendeu isso, não por si mesmo, mas porque foi cobrado. Ele percebeu que, não, eu tenho minha responsabilidade, eu tenho minha luz, mas quem está comigo também tem suas responsabilidades. E o Rebbe falava isso, o Rebbe de Lubavitcher, de bendita memória, que o dever do filho da luz, do eleito, daquele que lida com as verdades da Torá, é despertar no seu próximo, tentar achar dentro do seu próximo, se existir, o interruptor, o gatilho, que vai levar ele também à presença divina. Lembre-se, aquele que quiser salvar a si mesmo vai perder sua vida. Você está numa missão coletiva. Seus objetivos são coletivos. Entretanto, você vai reconhecendo ao longo da sua jornada as características, as peculiaridades de cada pessoa que esbarra o seu caminho. Se de fato
você vai ajudá-la, se de fato você vai se afastar dela, você vai sempre se dirigir ao Eterno perguntando: Eterno, devo continuar? Devo prosseguir? Eterno, tem misericórdia do fulano, do ciclano. Alcança ele com a tua benevolência. Obstina ele. Tira o coração de pedra, dá um coração de carne. Mas sabendo sempre que o critério é do Eterno. Há um texto no Tanar que diz: chega, basta de falar sobre esse assunto. Não ore mais sobre tal questão. Não ore sobre a vida do fulano. Então não é você que salva ninguém, não é você que determina nada. O critério é sempre do Eterno. Esteja atento, estejamos atentos, portanto, àquilo que o Eterno tem para as nossas vidas, para as vidas daqueles que estão ao nosso redor. E uma última questão, amigos, é justamente isso. Tome cuidado com interpretações equivocadas, apressadas da Torá. Se você tem estado um tempo, no Brasil, onde a cultura de Edom, de Roma, ela reina, você já deve ter ouvido coisas como a família de Jacó era dividida, Jacó era suplantador, enganou o seu irmão, por causa disso gerou-se um cisma na família. Tenha cuidado, busque sempre o verdadeiro formato das coisas. Na Parashá Vaishlach, sobre Esav, sobre Yaakov, sobre Jacó, sobre Esaú, Rivka, Rebeca, nunca jamais perdeu de vista que a primogenitura pertencia a Jacó. Ela nunca pertenceu a Esav. Todos os dias Rivka lembrava daquilo que o Eterno lhe dizia. E ela sempre instruía Jacó e Yaakov na direção do que sempre foi seu. Mas ele precisava saber. Por isso ele pergunta ao seu irmão: fiquei sabendo que a soberania do Eterno determinou tal coisa. Eu vou ver se Esav é assim mesmo, eu vou ver se Esav é isso que estão me falando. E ele pergunta: te interessa primogenitura, Esaú? Não, não me interessa. Meu irmão, não me interessa, me dá esse prato aí e vida que segue. Isaac, por sua vez, com certeza ouviu a respeito da profecia, a respeito do que seria de seus filhos. É possível que ele tenha apresentado alguma resistência inicial a esse conceito. Não à toa, simbolicamente, ele fica cego. Mas não totalmente cego. Ele reconhece a voz de seu filho. Ele pergunta quem é o seu filho. Ele não precisava da resposta, ele sabia quem estava diante de si. Ele só resistiu. E muito. Ao passo que Rebeca, Rivka, sempre esteve com a questão da soberania divina diante dos seus olhos. Por ser um filho da luz, Isaac nunca deixou de amar o seu filho Esav, de dar bons conselhos. Mas ele deixou de ver o que Esav era. E isso teve um preço. Onde vemos isso também? Absalão. Davi se recusava a enxergar certas coisas, se recusava a enxergar certas realidades sobre seus filhos, se recusava a agir em relação aos seus filhos de maneira mais contundente. E houve um preço muito alto. Isaac representava o Kohanim, o sacerdote do lar. Na ausência de certas ações suas, Rivka teve que se colocar diante da brecha da situação e falar: não, filho, é seu, vai. Essa é a direção, faça isso, faça aquilo outro. Quem sabe se Isaac tivesse visto certas situações, ou se tivesse aceitado certas situações antes, Rivka não precisasse agir da maneira que agiu, mas sabemos que tudo ocorre dentro da soberania, dentro da vontade do Eterno. Por que é necessário você, como pai de família, você como chefe de setor, você como eleito, enxergar todas essas coisas, aceitar a soberania em sua vida? Porque todos nós estamos sujeitos a decretos pesados.
aquilo que recai sobre a vida do ímpio, do filho das trevas, também recai sobre a nossa cabeça, se não tivermos cuidado, pois o Eterno é reto, justo. Até as benesses alcançam os filhos das trevas. De igual modo, até as justiças alcançam os filhos da luz. Portanto, amigos, que o Eterno nos ajude a aumentar o nosso nível de comprometimento com a Ribonut Shel Elohim, ou seja, o nosso comprometimento com a soberania divina. Porque o contrário da soberania divina é Avodá Zará, serviço estranho, idolatria. E a idolatria, a Avodá Zará, está à espreita. Ela degrada a vida daqueles que não estão atentos. Como a freira, já viu uma freira de pé? Tudo aquilo que poderia ter qualidade, que poderia ser bom, a mentalidade de Avodá Zará, ela engole, ela destrói, ela seca a vida do indivíduo. Não porque a Avodá Zará, a idolatria, tem algum poder em si, mas porque o indivíduo que é submetido pelo Eterno a Avodá Zará, a idolatria, ele está amaldiçoado, porque ele não reconhece a fonte das bênçãos, conforme o texto dos profetas nos diz, que o camarada ele corta um tronco, ele se aquece, ele usa um pouco daquele tronco para fazer uma comida, e o que sobra ele faz um deus, prostra-se diante daquele boneco de madeira e diz, salva-me. E a crítica contra esse indivíduo é, este indivíduo está louco, ele perdeu, Deus nos livre, ele perdeu a sua sanidade em relação às coisas do alto. Então, amigos, caso nos deparemos com alguma situação adversa, que possamos, depois desse conteúdo, buscar no Eterno a fonte de todas as coisas, o porquê daquela situação. Nunca jamais atribuir a ninguém, a terceiros, as responsabilidades dos nossos atos. Nunca jamais atribuir a força das trevas a autonomia de prejudicar alguém. Todo engano, toda mentira, toda coisa que prejudica alguém, a ordem parte do Eterno. Porque aquela pessoa precisa ser alcançada por aquela adversidade. Pergunte ao Eterno, então, sempre o porquê, como você pode melhorar, o que você tem para retificar, se aquilo é para cavodo do Eterno ser ainda mais manifesta. Se comprometa de verdade com a soberania divina, aplique ela em todos os aspectos da sua vida, evitando assim problemas familiares, esquemas familiares, coisas ruins, porque você se omitiu, porque você quis paz, porque você quis abstrair um pouco da soberania divina. Aceite, conforme dizem os sábios, o jugo dos céus na sua vida, porque o fardo do Eterno ele é leve. Como sempre dizemos aqui, o que é melhor para o homem? Ele acreditar que tudo é fruto do acaso e que as coisas acontecem porque os homens têm livre-arbítrio e escolha? Ou, por outro lado, acreditar que o Eterno está no controle de tudo e todas as coisas? O que te faz dormir melhor? Saber que o Eterno está no controle? Ou acreditar que o homem tem poder em alguma coisa no curso da humanidade? Hasve Shalom. Que o Eterno nos livre dessa concepção idólatra. Shalom, shalom, amigos. Lehitraot, que o Eterno nos ajude hoje e sempre nesta jornada de reconhecimento, de submissão e de transmissão da soberania divina, ou seja, da Ribonut Shel Elohim. Shalom, shalom, amigos. Lehitraot.